Fala no ano, beleza? Então, galera, eu tô passando aqui pra gente corrigir a nossa revisãozinha que eu passei na última aula, tá? Vamos lá. Questão de número 1. Qual a importância dos BRICS para o sul global? Pessoal, BRICS, basicamente, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são os principais emergentes que nós temos no nosso planeta, beleza? Pessoal, os BRICS são importantes porque eles rivalizam. Rivalizar é bem a palavra correta, eles tensionam a hegemonia dos países do norte global, dos países desenvolvidos. Então os BRICS, eles colocam as cartas na mesa dos países emergentes. Então, peraí, não é só Estados Unidos, Alemanha, França, países do norte global que podem ter uma influência econômica no mundo. Não, os BRICS, eles também têm um fluxo de capitais gigantesco, de bilhões e bilhões de dólares. Os BRICS, a partir desse volume muito expressivo de trocas comerciais que eles possuem entre eles também acabam desenvolvendo uma presença político-econômica muito forte no mundo. Tá bem? Você pode escrever assim no seu caderno. Os BRICS são um polo contra-hegemônico constituído por países do sul global que tornam possível a maior presença econômica e política destes países no mundo frente ao norte global. Ponto final. Beleza? Eles tornam as demandas do sul global mais vistas, né? E trazem maiores olhares para o sul global por conta do volume gigantesco de trocas comerciais que existe entre esses países, diminui a dependência deles em relação ao norte global. Então o Brasil ele não precisa ficar tão dependente das exportações dos Estados Unidos, porque ele tem a China, ele tem a Rússia, ele tem a Índia, a África do Sul. E o mesmo acontece com esses outros agentes econômicos também. A França não quer conversar comigo, não quer desenvolver trocas comerciais comigo. Beleza. Rússia, quer trocar comigo? Quero. Beleza. Percebem? Isso diminui a dependência desses países emergentes em relação aos países do norte global. Beleza, gente? Vamos agora para a questão número 2. Qual é a importância dos blocos econômicos para a atual fase da globalização? Pessoal, basicamente, as principais trocas econômicas, os principais fluxos de trocas de produtos, de pessoas, de informações, se dão dentro dos blocos econômicos. Tá? A maior circulação, uma fluidez se dá dentro dos blocos econômicos. A partir do momento em que termina o mundo bipolar, ou seja, aquele mundo dividido entre bloco capitalista e socialista, nós vamos ter os países se organizando em blocos econômicos para facilitar as trocas entre esses países. Beleza? O maior exemplo que nós temos aqui na América do Sul é o Mercosul, tá? Que facilitou as trocas entre os países da América do Sul, né? E aumentou o contato entre eles, o que inclusive blocos econômicos feitos por países do sul global também diminuem, né, a dependência desses países em relação aos países do norte global. Só quero destacar para vocês, os BRICS não são um bloco econômico, tá? Os BRICS são apenas um nome dado para os principais países emergentes e que desenvolvem muitas trocas comerciais entre eles. Beleza? BRICS é um termo, não é um bloco econômico. Agora, Mercosul é um bloco. Mercosul é um dos maiores blocos econômicos do mundo. Tá? E muito, muito importante para o sul global, para que nós consigamos diminuir a nossa dependência em relação a países desenvolvidos como os Estados Unidos da América. Tá? Então você pode escrever assim no seu caderno como resposta para essa número 2. Os blocos econômicos
são fundamentais para a atual fase da globalização, vírgula, uma vez que as principais trocas de produtos, vírgula, capitais, vírgula, pessoas e produtos se dão dentro destes. Ponto final. Show, gente! Agora a questãozinha de número 3. Explica a importância das tecnologias de transporte e comunicação para a atual fase da globalização. Pessoal, globalização é o mundo inteiro. A produção ela agora se dá em rede. A Nike tem sede nos Estados Unidos, mas produz no Sri Lanka. Pessoal, para que essa estrutura produtiva se desenrole de maneira positiva como tem que ser, é necessário que as tecnologias de informação e de transporte sejam muito bem desenvolvidas. Tecnologias de transporte, basicamente por quê? Ora, eu sou a Nike e eu tenho montadoras na Índia, sei lá. Eu preciso desenvolver o meu produto na Índia, porém esse produto ele não vai ser finalizado na Índia, ele vai ser finalizado em Taiwan. Então eu preciso ter uma infraestrutura de transporte boa para pegar esse meu produto na Índia, transportar até o porto. Do porto eu coloco isso no avião ou coloco em um container que vai ser transportado por um navio cargueiro. Esse navio cargueiro ou esse avião vão transportar o meu produto para Taiwan e em Taiwan esse produto vai ser finalizado e distribuído para o mundo inteiro. Para que eu consiga controlar toda essa cadeia produtiva, eu preciso ter tecnologias de comunicação muito bem desenvolvidas para conseguir ter o controle do que está sendo feito, se o meu produto está sendo transportado, se não está sendo transportado, se houve algum problema, se não houve algum problema. Para organizar essa minha cadeia produtiva, eu preciso de tecnologia de comunicação, mas também de transporte. Beleza? Então coloca aí como resposta no seu caderno. As tecnologias de transporte e comunicação são fundamentais para o controle das cadeias produtivas das mais diversas empresas ao redor do globo. Ponto final. Foi, gente. Questão de número 4. Explique a relação entre globalização e desigualdade. Pessoal, qual é a relação entre globalização e desigualdade? Galera, a globalização ela pressupõe o uso de tecnologias para aumentar o lucro de grandes empresas, para aumentar a produtividade das grandes empresas. Beleza? É aquela velha história. Um robô faz o trabalho de 10 pessoas. Logo, se você coloca um robô na sua empresa, você automaticamente desemprega 10 pessoas. Beleza? Então coloca assim no seu caderno. A globalização pressupõe a utilização cada vez maior de tecnologias para aumentar a margem de lucro de agentes econômicos, vírgula. Desta forma, temos se desenrolando o desemprego estrutural. Ponto final. Foi? Ou seja, enquanto pessoas pobres se tornam cada vez mais pobres, nós temos os ricos donos das empresas multinacionais ficando cada vez mais ricos, uma vez que essas tecnologias são utilizadas para aumentar os lucros dessas grandes empresas. Tranquilo? Questão de número 5 agora. Explique a relação entre devastação do meio ambiente e globalização. Pessoal, lembra que eu disse que o que atrai empresas multinacionais para os mais diversos territórios do mundo são os fatores locacionais? Um desses fatores locacionais é a legislação ambiental mais frágil. Ou seja, empresas multinacionais como a Coca-Cola se localizam em territórios em que você polui com maior facilidade. Por quê? Porque elas são malvadonas? Não. Porque poluir, se não se preocupar com legislações ambientais mais rígidas, é mais barato. É mais barato você desmatar
e em cima você colocar uma produção de soja, uma pecuária, ou você simplesmente ser uma montadora ou a própria Coca-Cola e jogar os seus rejeitos químicos em rios, do que você se preocupar em fazer um aterro sanitário adequado à legislação ambiental vigente, beleza? Então, poluir, devastar é mais barato. Por isso que empresas preferem territórios que possuem legislações ambientais mais frágeis, beleza? Então coloca aí no seu caderno. Essa relação se dá a partir do momento em que empresas preferem territórios com legislações ambientais mais frágeis, vírgula, de modo a aumentar suas margens de lucro. Ponto final. Beleza? Se eu falei muito rápido, você diminui a velocidade do vídeo no YouTube ou você volta um pouquinho o vídeo para onde você se perdeu. Tá bem? Questão de número 6. Por que a globalização leva à homogeneização dos espaços? Galera, isso aí é Milton Santos, tá? Pra caramba. Globalização é um processo que leva à conexão dos múltiplos espaços do planeta. Porém, nós sabemos que a indústria cultural de uma porção do mundo, ela se dá com muita força no restante dos países. É só você ver, por exemplo, o filme dos Vingadores. Absolutamente todo o planeta assistiu pelo menos um vídeo dos Vingadores, um filme dos Vingadores. Tá? Então a globalização, ela é um processo que acaba levando a cultura do Ocidente por os múltiplos espaços do planeta, eliminando as características culturais locais e colocando em cima as características que são propagandeadas pela indústria cultural de massa, que basicamente repete as características culturais dos Estados Unidos. Um exemplo muito bom que eu gosto de dar nas minhas turmas é o K-pop. K-pop é um estilo musical da Coreia do Sul, ou seja, do Oriente, que, entretanto, as vestimentas, o estilo de se posicionar, o estilo da música é muito influenciado pelo que o Ocidente ouve. Quer ver um exemplo? O tênis dos cantores é um Air Jordan 1, a calça é da Gucci, a blusa é da Burberry, o relógio é da Casio. Casio acaba sendo japonesa, né, mas tem muita influência do Ocidente também. Vamos colocar um relógio, então, da Nike. Vamos colocar uma pulseira de ouro, ou então de pérola, de alguma empresa ocidental. Percebem? Os artistas, eles se vestem com o estilo ocidental, mesmo estando no Oriente. O estilo da música, o estilo da batida é muito influenciado pelo Ocidente. É tão influenciado que em um dado momento da música aparece um indivíduo que faz um rap no meio da música do K-pop. Pessoal, o rap é um estilo musical que surge nos Estados Unidos no final da década de 70 e início da década de 80. No Oriente tem um rap no meio da música. Isso é uma influência cultural ocidental absurda. Você retira as características culturais daquela localidade e coloca em cima dela características do Ocidente. Beleza? Então escreve assim no seu caderno. Essa homogeneização se dá a partir do momento em que características culturais ocidentais são propagandeadas para a maior parte do mundo, do planeta, vírgula, substituindo a partir disso características culturais locais pelas características difundidas principalmente pelos Estados Unidos da América. Né? Ponto final. Foi, galera. Questão de número 7. Explique como a doutrina Bush reforça o caráter unimultipolar da nova ordem mundial. Pessoal, a nova ordem mundial é basicamente a forma como o mundo se organiza no pós-Guerra Fria. Acaba o bloco socialista e o mundo, na sua maior parte, se torna capitalista. Beleza?
Só que o que acontece? Dentro dessa realidade, em que nós dizemos que a nova ordem mundial ela se dá basicamente a partir de blocos econômicos, por mais que o mundo, no aspecto econômico, ele seja multipolar, ou seja, organizado em blocos econômicos, do ponto de vista militar, o mundo ele é unipolar. Nós dizemos que a nova ordem mundial ela é unimultipolar, por quê? Porque no aspecto militar ele é unipolar, onde os Estados Unidos da América possuem o maior exército do planeta Terra. Ninguém mexe com os Estados Unidos porque ele é a maior força militar do mundo. Ao mesmo tempo em que, do ponto de vista econômico, o mundo é multipolar, tem vários blocos econômicos. Beleza? Isso é o caráter unimultipolar da nova ordem mundial. Agora, como que a doutrina Bush reforça isso? Galera, depois do atentado do 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas, o então presidente dos Estados Unidos, Bush, ele passa a desenrolar operações no Oriente Médio, basicamente Afeganistão e Iraque, né? Operações atrás da Al-Qaeda, que seria responsável pelos ataques terroristas de 2001, né? Só que, para você intervir diretamente em um país, falando português claro, para você invadir um país, você precisa da autorização da ONU, tá? Do Conselho de Segurança, basicamente. Nenhum país do Conselho de Segurança autorizou a invasão norte-americana, seja ao Afeganistão ou ao Iraque. E mesmo assim, essas invasões ocorreram. E nós vemos agora o produto dessas invasões, né? É aquele velho argumento, nós vamos combater a Al-Qaeda e levar democracia para esses países. Bom, o retrato do Afeganistão vocês já viram, né? Um país destruído, com as tropas norte-americanas saindo do país com uma vergonha internacional gigantesca, e aí você tira a Al-Qaeda e coloca no lugar um outro grupo terrorista que os próprios norte-americanos atualmente dizem que nem são tão terroristas assim, porém passam alguns meses e a gente vê que principalmente direitos das mulheres já estão sendo retirados no Afeganistão por essa organização terrorista. Então percebam, os norte-americanos em 2001 afirmam que vão invadir o Afeganistão, levando democracia, querendo combater a Al-Qaeda, e saem do Afeganistão em 2021, 2022, colocando um outro grupo terrorista no poder e fingindo que eles nem são tão terroristas assim. Um país que inclusive foi completamente destruído por conta dessa guerra construída pela doutrina Bush no início do século XXI. A gente pode ir para o Iraque também. Iraque, que era um dos países com um dos maiores IDHs de todo o Oriente Médio, em que sua atividade econômica se desenvolvia muito grande e que era muito comum, inclusive, você ver mulheres conseguindo ter acesso a direitos e, inclusive, cursar cursos superiores em universidades. Joga isso, aí começa a invasão em 2003 do Iraque e joga para 2022. Um país completamente destruído a partir da invasão norte-americana, que é justificada pelo combate ao terrorismo, né? Então, bom, foram duas invasões que não levaram nada de positivo para esses países, levou morte, levou destruição e levou tristeza para as pessoas que moram e moravam, os que sobreviveram, né, desses países. E novamente, foi uma atuação em que nenhum país do Conselho de Segurança aprovou e que mesmo assim os norte-americanos passaram por cima e desenvolveram essas operações e destruíram completamente esses países. Beleza, galera? Então a atuação dos Estados Unidos nesses dois territórios, destruindo completamente esses territórios, matando a população desses territórios, destruindo toda e qualquer capacidade de desenvolvimento econômico e social desses territórios, mesmo com a ONU dizendo que não era para invadir, mostra quem manda no mundo.
mostra quem é que tem a maior força militar, mostra quem é que coloca as cartas na mesa do planeta Terra, que são os Estados Unidos. Ou seja, a doutrina Bush, que foi quem levou essas invasões a se desenvolverem, deixa claro o caráter unimultipolar da nova ordem mundial. Beleza? Então você pode colocar assim no seu caderno: a doutrina Bush, vírgula, a partir das invasões do Afeganistão e do Iraque, vírgula, de novo, deixa claro que os Estados Unidos são a maior força militar do planeta Terra, vírgula, de tal forma que, vírgula, de novo, mesmo com a total negação por parte da ONU a invasão desses territórios, vírgula, ainda assim os Estados Unidos promoveram guerras dentro destas nações. Ponto final. Acho que eu perdi um pouco nessa resposta, mas acredito que vocês consigam formular a resposta por vocês mesmos a partir do que a gente já viu em sala e a partir desse debate de agora, tá? Questão de número 8, explica o G20. Pessoal, o G20 é o grupo de países das 20 maiores economias do mundo, tá? Bom lembrar que o país titular para a construção do G20 foi o Brasil. Não só o Brasil, Índia e China. Mas quem traz esse debate, quem puxa esse debate é o Brasil do início do século XXI, que nem de longe é o Brasil que nós temos hoje em dia. Tá? Você pode colocar assim como resposta no seu caderno: o G20 é o grupo das 20 maiores economias. Ponto final. Ponto final não, ponto continuativo. A construção deste grupo teve como principal intermediário o Brasil. Ponto final. 9. Como se deu a regionalização do mundo pós-Guerra Fria? Galera, a regionalização do mundo pós-Guerra Fria basicamente se deu em países desenvolvidos, países do centro do capitalismo, países subdesenvolvidos, países da periferia do capitalismo, onde basicamente as relações econômicas se dão por meio de blocos econômicos. Tá? Pessoal, isso que eu acabei de falar já é a resposta. Não tem por que eu repetir, já que eu falei lentamente, vocês conseguem anotar pelo que eu acabei de falar. Beleza? Agora a questão número 10, explica a relação entre a globalização e o desemprego estrutural. Também já conversei aqui com vocês. Podemos ir direto para a resposta. Vocês podem colocar assim no caderno de vocês. A globalização pressupõe a utilização cada vez maior de tecnologias por parte das empresas multinacionais, vírgula, o que leva inevitavelmente ao desemprego estrutural. Só lembrando, uma máquina faz o trabalho de 10 pessoas, o que explica esse desemprego. Beleza, galera? Gente, corrigimos nossa revisão, beleza? Para a prova de vocês, eu indico que vocês estudem muito por esse vídeo aqui, por essa revisão e também pelas folhinhas que eu passei para vocês, que nós vamos corrigir na segunda-feira. Beleza, galera? Ó, forte beijo no coração de vocês. Vocês vão arrebentar na AV2, eu tenho certeza. E é isso. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui.